Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui para a gente falar hoje nesse webinar sobre compras estratégicas. E está comigo aqui o nosso diretor especialista em supply chain, o Daniel Camargo, né? Daniel, se quiser se apresentar aí para o pessoal. Olá, como estão vocês? Um prazer estar aqui com o webinar. Nós vamos aqui compartilhar diversas informações aqui sobre a metodologia de compras estratégicas. Eu atuo como diretor aqui na Apter, apoiando a parte de advisory e soluções de negócio e também a parte de transformação digital, juntamente com o Roberto aqui, onde nós vamos ter essa conversa hoje nesse período breve aqui com vocês. Legal, pessoal. Meu nome é Roberto Sugihara, eu sou um dos sócios aqui da Apter. Eu trabalho juntamente com o Daniel aqui na nossa área de advisory, focado aqui em consultoria de negócios, ajudando os nossos clientes a agregar valor aos negócios. E o tema de hoje é um tema bastante particular e bastante relevante nas empresas, que é repensar a forma de fazer compras, né? E aí, Daniel, se você puder explicar para a gente essa diferença entre aquela compra tradicional, que a gente faz lá três cotações e tudo mais, para uma estratégia de compras que agregue valor para a companhia, para a empresa, né? Então, se você puder explicar brevemente aqui o que é esse conceito aqui, porque é, o tema é muito amplo, né? A gente fala compras estratégicas, né? Então, se você puder nos ajudar aí e exemplificar um pouco, desmistificar um pouco aí. Sem dúvida, Roberto. E a compras hoje, cada vez mais nos últimos anos, está desempenhando um papel executivo nas companhias, né? E cada vez mais relevante do aspecto, principalmente, de gerar valor, que é o que nós vamos conversar hoje. O que é gerar valor na área de compras estratégicas, de compras? E acho que é bom também diferenciar o que seria uma compra estratégica e uma compra transacional. Com a visão de geração de valor, acho que é interessante mostrar um gráfico onde ilustra bem a diferença de como que eu agrego valor. Como vocês podem notar aqui nesse gráfico, uma redução de 5% nos gastos efetuados em compras, o quanto que é o impacto que pode gerar na margem de lucro da companhia. Então, vamos verificar aqui numa hipótese de uma escala 0 a 100, onde gastos com fornecedores, que normalmente está próximo do que nós encontramos aí, dependendo do segmento de atuação da empresa, pode variar de 40% a 70% os valores comprados em relação ao faturamento anual. Então, aqui no exemplo aqui que nós vamos mostrar, um gasto com o fornecedor em torno de 50, se eu reduzir em 5%, ou seja, ele vai passar de 50 para 47,5, menos 5%, o qual é o impacto no lucro da companhia, que passa a ser praticamente mais 50% no lucro, que nesse exemplo aqui, apenas 2,5 a mais, só que o quanto isso impacta na margem de lucro da empresa. Consequentemente, aqui nós mostramos o quanto que pode gerar de valor uma redução na área de compras. Como se obtém essa redução na área de compras? Nós vamos conversar aqui sobre uma metodologia de compras estratégicas, onde o potencial que nós temos obtido com os nossos clientes é ganhos reais na ordem de 3 a 15% de redução. Então, aquele exemplo ilustrativo que eu mostrei anteriormente, de 5%, pode ser maior. Consequentemente, não somente uma redução no custo, mas quando você atua com fornecedores, tanto de materiais como serviço, tem a opção também de minimizar riscos de fornecimento e também, ao mesmo tempo, buscar uma otimização do nível de serviço prestado pelo fornecedor. Consequentemente, se torna um diferencial competitivo na área de compras para a empresa como um todo. Então, o quanto essa metodologia e essa atuação em compras de uma forma mais estratégica pode gerar valor não somente financeiramente, mas também em um diferencial competitivo no mercado. E na questão relacionada a como separar o que seria uma compra estratégica de uma compra transacional, aqui temos umas principais variáveis que se diferencia entre um e outro.
Uma questão que normalmente é básico seria a questão a compra transacional normalmente é de baixo valor agregado. E compra estratégica é que impacta diretamente no resultado da organização. E são categorias que normalmente se situam acima de 3 milhões ano de compras. Então, tem uma relevância financeira envolvida. Outro critério que normalmente se aplica são esses diversos aqui que estão do lado esquerdo, mas consequentemente a parte de horizonte de tempo. Uma é uma compra de curto prazo e a compra estratégica normalmente é de longo prazo. Ao mesmo tempo, considerando volumes, compras transacionais, baixo volume, compras estratégicas, alto volume. Nós já comentamos aqui o quanto que uma compra estratégica equivale a normalmente um valor financeiro alto, então o impacto é significativo na margem e competitividade do cliente. Normalmente as categorias transacionais são mais simples, com poucos fornecedores alternativos, porque o valor financeiro não é tão alto. Em contrapartida, compras estratégicas normalmente é complexa, com múltiplas variáveis também de relacionamento tanto entre os fornecedores como internamente. E aqui, na estratégica, tem que ser voltado a mais uma parceria, voltado em valores de ambas as partes, onde tanto fornecedor como cliente tem que sair ganhando nesse relacionamento. Já o relacionamento transacional, que é de baixo valor, normalmente é baseado em preço. Outra que eu gostaria de frisar bastante é em questão do risco. Normalmente, compras transacionais têm risco baixo, tem fácil substituição de fornecedor. Já em compra estratégica, o risco é alto e é uma difícil substituição de fornecimento. Então, você vê as diferenças entre uma compra estratégica e uma compra transacional. Ao mesmo tempo, como são coisas distintas, a metodologia para se implementar a compra estratégica, nós vamos mencionar o como efetuar isto, com uma visão que o Roberto mencionou, de agregar valor e, ao mesmo tempo, gerar diferencial competitivo no mercado. Legal, Daniel. Um tema que em qualquer evento profissional hoje é o tema muito quente, né? É a reforma tributária aqui do consumo, né? Utilizar uma estratégia de compras bem definida, junto com o conhecimento aqui das mudanças, das novas regras tributárias, isso tende a convergir e agregar valor para as empresas ou até mesmo modificar alguma estratégia que a empresa já tinha definido de compras? Sem dúvida, Roberto. Você vê que essa reforma vai ser tão relevante para o país, mas também uma complexidade de mudança de um cenário complexo que é o nosso sistema tributário. Como a visão de compras e a parte operacional é tão relevante quanto fiscal nessa reforma, porque impacta todas as áreas da empresa, compras, um dos principais aspectos de impacto é respectivo ao regime tributário do fornecedor. Porque, de acordo com o regime tributário, eu tenho a possibilidade de crédito ou não crédito dos impostos devidos, respectivo à categoria de material ou serviço. Então, eu preciso identificar, primeiramente, qual é o regime tributário do fornecedor que eu estou relacionando. Ao mesmo tempo que tem uma questão relacionada financeira, para essa questão do crédito, temos que aproveitar também essa mudança do questão, principalmente que está relacionado ao ICMS, onde muitas empresas no passado, atualmente também falando, né, porque considerando a temporalidade da reforma tributária que vai acontecer de 2027 até 2032, temos um tempo aí para nós adaptarmos, mas uma mudança grande seria a questão relacionada aos aspectos e vantagens tributárias que muitas empresas no passado fizeram em relação à origem e destino. Então, tem muitas empresas hoje localizadas em determinados estados do Brasil por questões de vantagens tributárias. Isso vai mudar conforme a reforma tributária for implementada, e aí vai impactar muito no IBS, lá em 2029 e 2032, onde as vantagens vão diminuir progressivamente, e compras e também a área logística tem que ser
atuar proativamente para efetuar a questão relacionada à revisão da malha logística e operacional. Porque nós temos que ficar, para obter vantagens de eficiência operacional e, consequente, minimização dos custos envolvidos, porque hoje, no futuro, não vai ter mais vantagens tributárias de onde estou localizado, eu preciso ser eficiente, tanto na entrada, no recepção das matérias-primas dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, bem como para atender o nível de serviço dos clientes em si. Então, eu tenho um custo de entrada e um custo de saída, e eu preciso mapear isso muito bem em cenários relacionados para como eu minimizar os custos e maximizar o nível de serviço para atendimento do cliente, porque cada vez mais o cliente está demandando rapidez nas entregas, tanto de materiais, como também na percepção de entrega de serviços. Legal, Daniel. O regime tributário, de fato, vai fazer diferença aqui na hora de eu comparar preço, né? Uma mudança de mindset é preço líquido. E tem um outro aspecto, né, Daniel, na reforma, que se o meu fornecedor não pagar o imposto, eu não tomo crédito, porque hoje entrou a nota fiscal, eu tomo crédito, mas lá na frente, na reforma, eu não vou tomar crédito se ele não pagar o imposto, né? Isso também imagino que tem um impacto relevante ali. Tem um impacto financeiro, obviamente, aqui, de eu não tomar o crédito ou demorar para tomar o crédito, mas imagino que tem um impacto ali, uma visão estrutural e estratégica, né? Sobre a continuidade daquele fornecedor, né? Eu acho que isso também deve ser uma preocupação, né? Exatamente. E isso é trabalhado também na questão da metodologia de compras estratégicas, onde uma das etapas mais relevantes é a seleção do fornecedor. Então, os critérios de você avaliar o fornecedor, tanto na questão de financeira e também na prestação do serviço de forma eficiente e eficaz, isso é importante avaliar e também ser uma nota de critério para a seleção do fornecedor para elegê-lo a continuidade ou não da prestação do serviço ou da entrega do material necessário. Então, sim, a seleção de fornecedor cada vez mais já é relevante no processo de compra estratégica, mas na reforma tributária ainda mais, porque vai ter que ter essa aderência à legislação e, consequentemente, a questão do crédito que nem você mencionou, em relação que isso é um aspecto crucial aí na reforma tributária, aí nos próximos anos. Imagino que dentro aqui de um pensamento, numa estratégia de compras e de logística, né? Se eu tenho um fornecedor que ele costumeiramente atrasa o pagamento de impostos lá na frente, hoje você não sabe, mas lá na frente isso vai ficar explícito, né? Por todo o sistema da reforma. Então, a decisão ali na frente, a preocupação, na verdade, é aquele fornecedor vai continuar existindo ou não, né? E o quanto que eu tenho de fornecedores alternativos é, já homologados dentro de casa e muitas vezes pode esbarrar ali uma estratégia de estoque, né? De, de eu talvez ter que trabalhar com níveis diferentes de estoque. Mas, Daniel, só para a gente finalizar aqui o nosso webinar, né? Eu queria que você contasse um pouco aí da sua experiência com esse tipo de projeto, os ganhos ou o que a gente tem que desmistificar, porque eu imagino que não é algo simples, porque você tem que mudar o mindset, é uma mudança de cultura. E mudança de cultura a gente não faz da noite para o dia, né? Então eu queria que você contasse um pouco aí da experiência e alguma dica aí para o pessoal que está acompanhando o nosso webinar aqui sobre alguns temas ou alguns sinais de que que a empresa precisa ali, talvez, de repensar ou de ter uma estratégia diferente de compras, né? Perfeito, Roberto. Na área de compras estratégicas, o que nem foi mencionado em relação ao valor financeiro das categorias, tanto em materiais como serviços, a importância é que a dica fica em sempre ir ao mercado verificar as alternativas de fornecimento de forma periódica. O que é essa forma periódica? É no mínimo a cada 2 anos fazer uma análise de mercado, fazer uma revisão das necessidades internas da empresa em relação tanto ao material como ao serviço e, ao mesmo tempo, ter uma visibilidade dos valores pagos atualmente.
Consequentemente, quando você faz essas 3 etapas que fazem parte da análise e aplicação da metodologia de compras estratégicas, quando você efetua essas 3 análises que eu mencionei, mercado, necessidades do usuário e análise detalhada dos gastos, você vai ter uma percepção que normalmente teria que fazer uma adaptação ou uma alteração da estratégia de como comprar. E nada melhor agora com a reforma tributária para efetuar essa forma, repensar como comprar materiais e serviços, principalmente nessas categorias relevantes que impactam a empresa como um todo devido ao valor. E, consequentemente, utilizar de formas mais digitais de negociação. Aquele formato anterior, mais, vamos dizer assim, de alguns anos atrás, de chamar fornecedor, não que você não tenha que ir até o fornecedor e conhecer a operação dele, mas você pode automatizar de uma forma a ser mais ágil e dinâmico, utilizando ferramentas como, por exemplo, leilão reverso, onde garante uma transparência e visibilidade tanto internamente como também na parte do fornecedor. É legal, Daniel. Até alguma experiência que nós passamos juntos, né? Tem muito de desmistificar algumas crenças, né? Crenças não da área de compra exatamente, mas crenças lá do usuário final, né? Que muitas vezes o pessoal ali da produção, por exemplo, tem uma preferência por uma marca ou por um fornecedor e com aquela crença de que aquele é o melhor produto e não necessariamente, né? Acho que esse é um desafio também quando a gente fala aqui em estratégia de compras que envolve olhar todo o ecossistema da companhia e não só as áreas isoladamente, né? Acho que o envolvimento ali de outras áreas também deve ser relevante, né? Envolver produção, envolver a área usuário final, né? Eu acho que isso também é algo que é bastante relevante aí nesse tema, né, Daniel? Sem dúvida, a interação entre todas as áreas que efetuam e demandam tanto material ou serviço é imprescindível, porque na realidade no final eles que vão ser os usuários finais. Agora, a metodologia prevê que tem um momento correto para envolvê-los, principalmente na identificação das necessidades e validação dos critérios de seleção do fornecedor, e muitas vezes não a visibilidade do fornecedor, porque aí vai de encontro ao que você mencionou, algumas crenças que muitas vezes não têm uma verdade absoluta atrás, que é em questão de reputação do fornecedor, e não numa visão pura e simplesmente do desempenho fornecido pela categoria de material ou serviço. Então, cada vez mais compras têm que visualizar o desempenho do material e o desempenho do serviço prestado. Legal, né, Daniel? Isso é bastante relevante, né? Porque a dinâmica hoje da economia, a dinâmica do mercado, né? Principalmente aqui com a entrada de empresas estrangeiras, notadamente os chineses aqui no Brasil, adquirindo empresas ou introduzindo novas empresas, a cada dia você tem mais leques de opções do que você tinha no passado. É, e, e muitas vezes um erro é você ficar parado ali naqueles meus tradicionais fornecedores homologados, sem olhar para o mercado, né? E tentar sempre negociar preço aqui, né, sempre estar nessa briga de 1 centavo, 2 centavos para lá, quando eu poderia estar negociando reais aqui, né? Acho que esse é uma mensagem aí desse tema, né? Mas, Daniel, esse tema é bastante complexo, né? Se a gente fosse ficar conversando aqui, a gente ficaria dias, né? Compartilhando experiências, outras coisas. Para a gente encerrar aqui, então, esse webinar, é, queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está nos assistindo aí. Acho que a mensagem final para os nossos ouvintes é agradecer principalmente a participação aqui no nosso webinar e que busque na área de compras a geração de valor para o seu usuário final, porque a intenção da área de compras ou área de supply chain é atender melhor o usuário interno e, consequentemente, alavancar o diferencial competitivo da empresa. Legal, Daniel. Pessoal, obrigado. Na Apter aqui nós temos vários negócios aqui dentro, né? Nós temos desde a parte de techs, a parte de digital, que é ajudar na transformação digital das empresas, a parte de terceirização de serviços contábeis, RH e fiscal, e a nossa área aqui de outsourcing,
e também temos a área de auditoria aqui, né, e nossa área de advisory aqui, que para ajudar as empresas aqui a otimizar seus processos de negócio e gerar valor, né? E com isso a gente consegue trazer uma solução bastante ampla e multidisciplinar, né? Então, se interessou pelo assunto, nos procure aí nas redes sociais, no nosso site, e entre em contato com a gente, que vai ser um prazer muito grande, tanto eu quanto o Daniel, fazer uma reunião individualizada com vocês para discutir um aspecto específico do seu negócio, da sua empresa ou da sua necessidade, para a gente poder, de alguma forma, agregar valor aí para vocês. Muito obrigado aí pela participação e até em breve aí, em algum outro webinar aí da Apter aí sobre algum outro tema relevante aí para o negócio das empresas. Obrigado.